Hoje à noite, vamos nos embalar com os sons relaxantes de uma artilharia distante, do barro pegajoso e da coceira incessante de piolhos debaixo da gola. Isso mesmo. Estamos a caminho da frente ocidental, onde o ar cheira a lã molhada e carne podre. E a única coisa mais alta que os gritos é o silêncio que os segue. Esqueça a bravura. Esqueça a honra. Você está prestes a passar meses, talvez anos, com água contaminada até os tornozelos, esperando para morrer por um pedaço de terra que ninguém vai se lembrar. Não é glamouroso. Não é heróico. Mas é inesquecível. Principalmente porque você nunca mais dormirá do mesmo jeito. Então, antes que a trincheira desabe ou sua máscara de gás falhe, vá em frente, curta o vídeo e se inscreva. Mas só se você gosta de histórias calmamente narradas de lenta miséria histórica. Deixe-me saber nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são. Gosto de saber quem mais está adormecendo ao som do desespero humano. Agora, respire. Apenas uma vez. O ar não é dos melhores. Acomode-se, porque esta noite você é um soldado de infantaria da Primeira Guerra Mundial. E não há como sair. Você chega no escuro. Não metaforicamente, embora isso também, mas literalmente, porque o trem te largou em algum lugar da França à noite, e ninguém se deu ao trabalho de te dizer onde era aqui. O ar cheira esterco, fumaça e algo que você sinceramente espera que não seja humano. Você está vestindo um uniforme que não serve muito bem, botas que esfregam seus tornozelos até sangrar, e um capacete em forma de uma tampa de panela amassada. Seu rifle já emperra. Você nunca se sentiu menos preparado para algo na vida, o que é bom, porque ninguém realmente espera que você sobreviva. Não há fanfarra, nem bandeiras, nem discursos sobre dever e sacrifício, apenas um cabo entediado com uma prancheta latindo números e apontando para a lama. Você segue o homem à sua frente porque ele parece ligeiramente menos confuso que você. O grupo em que você está junto se parece com você. Rostos inexpressivos, mãos nervosas e uma esperança silenciosa compartilhada de que talvez a verdadeira luta esteja em outro lugar. Essa esperança não dura muito. Um projétil explode à distância. Você estremece. Ninguém mais estremece. Essa é sua primeira lição. A próxima é o cheiro. As trincheiras ainda estão a quilômetros de distância, mas o vento traz sussurros do que está por vir. Decadência, suor, sangue velho e o cheiro azedo de coisas deixadas muito tempo na chuva. Você é levado para um celeiro com um telhado que vaza e palha que cheira levemente a mofo e algo pior. Não há cama, apenas uma tábua de madeira e um rato do tamanho de um gato doméstico que te observa como se estivesse medindo seu rosto para mastigar. Os outros homens dormem com as botas. Você faz o mesmo. Você está aprendendo rápido. Ninguém te diz qual é o seu trabalho. Um dia você carrega caixas. No dia seguinte você cava uma trincheira que imediatamente desaba. As ordens são vagas, redundantes e gritadas por pessoas que parecem mais exaustas do que você. Você para de fazer perguntas. Você apenas faz o que mandam e espera que as rações cheguem antes da chuva. Quando a comida aparece, é cinza. Quando não aparece, você mastiga um biscoito tão duro que quebra um dente. Em algum momento, você percebe que parou de olhar as pessoas nos olhos. Você parou de esperar roupas secas. Você parou de pensar em quando vai para casa. E então, tão silenciosamente quanto começou, a espera termina. Alguém grita que vocês estão se movendo para frente. Nenhuma despedida, nenhuma boa sorte, apenas uma longa marcha por lama mais profunda, passando por trechos que você não ousa olhar, em direção a uma linha de trincheiras que parecem menos proteção e mais sepulturas à espera de nomes. Você desce para a lama. Suas botas desaparecem. O mesmo acontece com o último de seu otimismo. Bem-vindo à guerra. Você achava que o treinamento era difícil. Achava que ser repreendido por um homem com um bigode tão grosso que precisava de um CEP próprio era a pior coisa que poderia acontecer. Marchar na chuva, ficar em formação até os joelhos travarem. Descascar batatas até os dedos sangrarem. Aquilo era o inferno, não era? Aquele era o cadinho da guerra. Aquele era o lugar onde você seria feito um homem. Exceto que, claro, não era. Era teatro.
Uma encenação de preparação que lhe dava a ilusão de prontidão. Como pintar um alvo em uma caixa de papelão e chamá-la de tanque. O treinamento básico não o preparou para nada. Apenas garantiu que você pudesse morrer uniformizado sem tropeçar em seu próprio rifle. Eles disseram que era sobre disciplina, sobre construir resiliência. O que eles não disseram é que nenhum dos gritos, suor ou marchas importaria quando suas botas se desintegrassem após uma semana de chuva, ou quando seus dedos estivessem muito dormentes para carregar seu rifle, ou quando o homem ao seu lado explodisse sem aviso. Você aprendeu a fazer uma cama tão esticada que uma moeda podia quicar nela. Ninguém te ensinou a dormir em pé, ou em incrementos de 4 minutos entre os bombardeios, ou enquanto compartilhava seu cobertor com piolhos. Você passou semanas praticando como fazer uma saudação adequada. Agora, as únicas pessoas dignas de saudação estão mortas ou prestes a morrer. Havia uma estrutura no treinamento. Exercícios, rotinas, horários. Você odiava na época. Mas pelo menos era algo. Pelo menos fazia sentido. Aqui fora, nada faz. Você cava trincheiras em lugares que eles disseram que já estavam cavados. Você marcha para o leste apenas para ser informado de que deveria ter ido para o oeste. As ordens mudam a cada hora, mas você é esperado para acompanhar. Aqui fora, disciplina significa não gritar quando você pisa em algo macio que costumava ser humano. Significa ficar parado quando você quer correr e se mover quando suas pernas imploram para você parar. Não há medalhas por fazer as coisas certo, apenas consequências se você não fizer. De volta ao acampamento, você recebia uma ração diária de comida, geralmente nojenta, mas comestível. Aqui você tem sorte se sua refeição chega quente ou de alguma forma. Você costumava reclamar da insipidez do seu ensopado. Agora você raspa o mofo do seu pão e o mastiga mesmo assim, porque a alternativa é a fome, e a fome te deixa burro. O treinamento te alertou sobre a desidratação. Não te disse que você acabaria bebendo água filtrada por sacos de areia e fezes de rato. Você costumava carregar uma cantina como se fosse sagrada. Agora é apenas mais uma relíquia suja que você finge que ainda funciona. Você se lembra de seu sargento dizendo algo sobre irmandade, camaradagem. Que a guerra uniria os homens ao seu lado como nada mais. E claro, isso é verdade, da mesma forma que um naufrágio te une a quem quer que esteja se agarrando ao mesmo pedaço de madeira. Você não fala sobre seus sentimentos aqui. Você não se abre. Você compartilha cigarros, grunhidos e o olhar ocasional que diz, se eu morrer, não desperdice minhas rações. Alguns homens cantam, outros oram. A maioria de vocês apenas olha fixamente. Não é que vocês não se importem uns com os outros. Vocês simplesmente não têm energia para fingir que todos vão sair dessa. Os uniformes eram impecáveis naquela época. Suas botas eram rígidas, seus botões brilhantes, sua arma oleada e limpa. Você parecia um soldado. Agora você está encharcado até os ossos, vestindo 3 camadas de lã úmida que coça como um castigo. Seu capacete está amassado. Seu rifle está enferrujando. Suas meias estão duras com sangue velho. Seu ou de outra pessoa, pouco importa. Você não se barbeia há semanas. E seu hálito cheira a carne estragada. Você seria irreconhecível para sua própria mãe, se ela pudesse te ver através da fumaça. O pior de tudo, você ainda acreditava naquilo. Nos discursos, nos slogans, nos cartazes com rostos heróicos marchando para a glória. Você realmente acreditava que seria corajoso. Que a coragem era algo que você poderia invocar quando necessário. Mas aqui fora, a coragem se parece com rastejar na lama e fingir que é invisível. Se parece com manter a boca fechada quando alguém começa a soluçar no escuro. Se parece com sobreviver, mesmo quando parte de você não quer. No treinamento, eles te disseram para ser forte. Nunca te disseram o custo real da força. Há um momento que fica com você. Você estava em formação durante um temporal, chuva escorrendo do seu nariz, uniforme grudado como uma segunda pele. O sargento gritou algo sobre coragem, sobre suportar dificuldades. Você se lembra de ter pensado, é isso. Esse sou eu no meu pior momento. Mas não era. Nem perto. Porque agora,
Enquanto você se agacha em uma trincheira cheia de lama congelante, observando o vapor subir do corpo de um homem que costumava ter um nome, você entende algo que seus instrutores nunca disseram em voz alta. O pior não é um evento. É um lugar onde você vive, um estado do qual você nunca sai. Você continua dizendo a si mesmo que o treinamento ajudou, que lhe deu uma base, uma forma de lidar. Mas, na verdade, ele apenas lhe deu um roteiro, um que você há muito tempo parou de seguir. Você não marcha mais. Você rasteja. Você não grita, você murmura. Você não sonha, você estremece. Eles o treinaram para mirar, atirar, recarregar. Eles não o treinaram para ver alguém sangrar até a morte pelo pescoço e manter suas mãos firmes. Eles não o treinaram para o cheiro de uma ferida infeccionada. Eles não o treinaram para cavar uma sepultura na lama enquanto sussurrava o nome errado porque você não sabia o certo. Então sim, o treinamento foi difícil, mas também foi limpo, contido, supervisionado. Você nunca pensou que sentiria falta dele. Agora você daria qualquer coisa para voltar àqueles exercícios miseráveis e punições sem sentido. Não porque fossem bons, mas porque terminaram. Aqui fora, nada termina. Apenas fica mais quieto, depois mais alto, depois mais quieto de novo. E através de tudo isso, você continua, porque ninguém o ensinou a parar. A primeira coisa que você nota é a lama. Não uma lama qualquer, não a que você costumava arrastar-se na infância ou amaldiçoar durante o treinamento. Esta lama tem profundidade, intenção, personalidade. Ela agarra suas botas com dedos gananciosos e se recusa a soltar. Ela engole tudo. Seu equilíbrio, suas meias, sua esperança. Cada passo é uma aposta. Às vezes você afunda até o tornozelo. Às vezes, até o joelho. Uma vez você viu um homem desaparecer até as coxas antes que outros dois o puxassem como se estivesse preso em areia movediça. Ninguém ri. A lama não só te atrasa. Ela guarda lembranças. A segunda coisa é o cheiro. É o tipo de odor que parece ter sido cozido lentamente por meses. Um guisado de podridão, suor, fezes, pólvora e algo metálico que você rapidamente percebe ser sangue. Ele se agarra às suas roupas. Ele penetra em seus poros. Depois de apenas algumas horas, você para de notá-lo conscientemente. Seu cérebro desiste. Mas no fundo, algo em seus instintos animais continua gritando que este não é um lugar seguro. Não é onde os humanos deveriam estar. Então vem o barulho. Não o barulho da batalha. Ainda não. A trincheira tem sua própria linguagem. Mais silenciosa, mas de alguma forma mais perturbadora. Botas chapinhando, tosse rouca, o gotejamento constante da água encontrando seu caminho por cada superfície. Em algum lugar próximo, um homem murmura para si mesmo em um ritmo baixo e constante, repetidamente. Você não sabe se é uma oração, uma memória, ou apenas estática que seu cérebro captou do bombardeio. E então, ocasionalmente, há o silêncio, agudo e repentino, como se até a guerra estivesse prendendo a respiração. É quando você sente mais medo. Seu espaço designado tem cerca de 1,80 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e está sujo até a cintura. As paredes deveriam ser reforçadas com pranchas de madeira, mas muitas apodreceram. O resto está escorregadio com musgo, mofo e algo que você não quer investigar mais a fundo. Mandam-lhe cavar uma fossa para evitar que a água se acumule debaixo dos pés. Você cava, claro, e a água ri. O buraco se enche mais rápido do que você consegue esvaziá-lo. E em minutos, a trincheira volta à sua consistência habitual. Sopa humana. Não existe mais o conceito de seco. Nem suas meias, nem sua mochila, nem mesmo seus cigarros, que se desintegram em seus dedos como papel úmido. Suas mãos estão inchadas e rachadas. Seus pés rangem quando você anda. E você está começando a entender por que as pessoas aqui falam sobre pé de trincheira da mesma forma que outras falam sobre lobos ou tempestades. Uma inevitabilidade rastejante que te devora lentamente. Você viu um homem tirar a bota e arrancar um pedaço de pele junto. Ele não gritou. Apenas suspirou como se já soubesse. E então, há os ratos.
Você conhece o primeiro no seu segundo dia, roendo a borda do seu cobertor com a calma insolência de um senhorio cobrando o aluguel. É enorme. Não grande, enorme. Você poderia colocar uma cela nele. Seus olhos refletem a luz da sua vela como se estivesse zombando de você. E quando você tenta espantá-lo, ele mostra os dentes. Você nunca viu um rato parecer ofendido antes. Mais tarde naquela noite, você encontra mais dois compartilhando suas rações. Um deles está sentado diretamente no seu biscoito, te encarando enquanto come. Você o deixa terminar. Os ratos vivem aqui. Você não. Essa é a verdade tácita da vida na trincheira. Vocês são os visitantes. Temporários, intercambiáveis. Os ratos têm nomes, territórios, estruturas sociais. Eles se reproduzem nas paredes e se banqueteiam com os caídos. Você uma vez viu um roendo um dedo decepado como se fosse um petisco. Outro rastejou para a boca de um homem morto e se enroscou como se fosse uma cama. Ninguém os impediu. Há um acordo mútuo agora. Eles não o incomodarão muito enquanto você estiver vivo, e você não os recriminará quando não estiver. Dormir é complicado. Você dorme em turnos e nunca bem. O chão está muito molhado, as paredes muito frias. O conhecimento constante de que um projétil pode atingir muito perto ou não perto o suficiente o mantém à beira do descanso. Quando você dorme, é o tipo de sono que o deixa mais cansado do que antes. Você acorda com as costas gritando e o rosto pressionado contra uma superfície que cheira a mofo e suor. Uma vez você acorda com um besouro rastejando em sua orelha, você nem sequer entra em pânico. Você apenas o afasta e rola. As refeições são trazidas quando possível. Você come de uma marmita amassada, equilibrando-se em um joelho, tentando manter a lama fora da sua comida. Nunca funciona. Tudo tem gosto de terra e metal. Às vezes você mastiga algo mastigável que não deveria ser, mas engole de qualquer maneira. A fome supera a dúvida. Você costumava engasgar ao ver um pedaço de carne com cartilagem. Agora você o mastiga como se fosse uma iguaria. Ninguém faz perguntas sobre a carne. Todos vocês viram o que acontece com os cavalos por aqui. Não há privacidade. Nenhuma. Você urina em uma lata. Defeca em uma caixa. E enterra ambos em algum lugar que você tem quase certeza que não será desenterrado acidentalmente. A higiene é uma fantasia. Você não se lavou adequadamente há semanas. E ninguém mais o fez. Todos vocês estão começando a cheirar da mesma forma. Um fedor coletivo de homens se decompondo muito, muito lentamente enquanto ainda vivos. Você tenta não olhar muito de perto para as feridas em sua pele ou para a escuridão começando a rastejar pelas suas unhas dos pés. Se algo cair, você lida com isso. Então, depois de alguns dias, a trincheira começa a parecer normal. Não boa, não segura, mas familiar. Você aprende onde pisar para evitar as piores poças. Você descobre como equilibrar seu rifle para que não enferruje durante a noite. Você para de reagir quando alguém tosse sangue ao seu lado. Isso não é sobrevivência. É adaptação. Você não está vivendo através disso. Você está se tornando parte disso. Uma extensão úmida infestada de piolhos da própria trincheira. E no fundo, parte de você sabe que se a trincheira quisesse que você fosse embora, ela já o teria engolido. Então você fica. Você se encurva em seu canto do poço de lama e ouve o corre-corre dos ratos atrás de você, os gemidos dos homens próximos e o gotejamento eterno e interminável da água de um lugar que deveria ter secado há muito tempo. Você diz a si mesmo que vai se acostumar, que esta é apenas mais uma fase, mais uma dificuldade, mais um teste de sua resistência. Mas você está errado. Isso não é um teste. Este é o currículo. Tudo antes disso foi apenas orientação. A vida nas trincheiras nunca deixa de ser terrível. Apenas se torna familiar. Você acorda úmido, já frio e vagamente nauseado por uma combinação de fome, podridão e aquele tipo de sono que deixa suas articulações travadas e sua boca com gosto de cobre velho. Não há nascer do sol para te saudar, apenas um leve clarear do céu cinzento e lamacento, mal visível através da rede emaranhada e das tábuas quebradas acima.
Você se senta, sua coluna estalando como se alguém tivesse pisado em um monte de gravetos, e se prepara para mais um dia de nada em particular e de tudo ao mesmo tempo. Não há horário, nem relógio, apenas uma rotação interminável de tédio e terror. Às vezes, você recebe uma pá e mandam-lhe cavar uma trincheira, uma latrina, um canal de drenagem, ou talvez apenas um buraco que ninguém pretende usar. Outras vezes, mandam-lhe fazer guarda e observar um trecho vazio de lama por horas, forçando a vista para ver movimentos que nunca vêm, até que de repente, eles vêm. Você não pisca tanto quanto antes. Piscar é como as pessoas levam tiros. Então você olha fixamente, quando seus olhos lacrimejam, você apenas deixa acontecer. Então vem o congelamento. O tipo de frio que não fica na sua pele, mas se enterra nos seus ossos como se estivesse montando uma residência permanente. Você tenta continuar se movendo, tenta manter o sangue circulando. Mas algumas manhãs você não consegue sentir as mãos até o meio-dia. Você bate os pés, esfrega os braços, pressiona os dedos nas axilas. Mas nunca ajuda por muito tempo. A umidade piora. Ela se infiltra nas suas roupas, no seu saco de dormir, nos seus pulmões. Você tosse em acessos, com um som rouco e úmido, e todo mundo também. A trincheira inteira soa como uma enfermaria de tuberculose. Você passa horas limpando lama que nunca vai embora. Cada pá de lama que você joga fora é substituída por outra que escorrega de volta. É uma farsa de Sísifo, uma piada que ninguém está rindo. Você raspa, cava, puxa, apenas para a parede desabar ou o chão subir novamente sob uma chuva forte. Às vezes você encontra algo enterrado, uma bota, uma lata enferrujada, um osso. Você não diz nada. Se for um homem, alguém o marcará. Se não, ele volta para dentro. Você não tem tempo para arqueologia. Os mortos fazem parte da infraestrutura agora. Você come quando pode e o que lhe é dado. Feijão frio, uma fatia de pão que poderia parar uma bala. Talvez uma lasca de queijo se alguém na despensa estivesse se sentindo generoso ou culpado. Você não pergunta mais de onde vem a carne. Se está quente, você agradece. Se não, você come de qualquer maneira e finge que está. Você tem todo um vocabulário interno agora para as mentiras que você conta para o seu estômago. Às vezes, a geleia. Isso é considerado um luxo. Ela chega em latas do tamanho do seu punho. Geralmente de ameixa ou maçã, embora ocasionalmente algo mais ambíguo, como frutas mistas, que têm gosto de açúcar e arrependimento. Você a espalha no biscoito duro ou a come diretamente com uma colher ou a troca por tabaco extra. Uma lata pode fazer você se sentir rico temporariamente. Depois ela acaba e você volta à dieta baseada em carne que te lembra o quão pouca alegria resta neste mundo. O chá é constante, embora nunca esteja exatamente certo. É feito com água que tem um leve sabor de lama e ferrugem, fervida em um bulho amassado e mexida com o que quer que estivesse por perto. Às vezes é forte. Às vezes é água marrom com uma mosca morta dentro. Você bebe de qualquer forma. É quente, e o calor é uma moeda própria. Você já viu homens chorarem por uma caneca quente em uma manhã fria? Não porque tinha um bom gosto. Nunca tem, mas porque os lembrava, mesmo que por um momento, de algo que não parecia guerra. Em raras ocasiões, há queijo. Isso vem em blocos quadrados e cerosos que cheiram levemente a pés e desespero. Você corta uma fatia com sua baioneta e a come com a mesma solenidade de alguém comparecendo ao próprio funeral. O queijo não derrete. Ele esfarela. Ele gruda nos dentes. Ele assombra seu hálito por dias. Ainda assim, ele tem gordura e sal e isso o torna valioso. Você o raciona como ouro. Você sonha com ele. Você começa a classificar os queijos pela sua capacidade de fazer você esquecer onde está, mesmo que seja apenas por uma mordida. Então há os ratos. Você não os come. Não oficialmente, mas você ouviu histórias, sempre de alguém que ouviu de outra pessoa, sobre homens que ficaram desesperados o suficiente. Descascar, cozinhar no fogo, cobrir com geleia ou sal o suficiente para matar o sabor, e devorar como penitentes. Você não sabe se as histórias são verdadeiras, mas quanto mais você fica aqui, mais plausíveis elas parecem.
Quando as linhas de suprimento se quebram, quando os biscoitos acabam e a carne enlatada fica verde, você começa a olhar para tudo que se move com um tipo diferente de fome. A deterioração é constante. Latas enferrujam, pão mofa. Às vezes você abre uma lata e encontra a carne borbulhando levemente, como se estivesse viva. Você raspa o topo e come o resto. Ninguém joga comida fora. Ninguém pode se dar a esse luxo. Você uma vez viu um homem comer um sanduíche que ele deixou cair em uma poça de sangue. Ele nem hesitou. Você não o julgou. Você apenas observou e se perguntou quantos segundos você teria esperado antes de fazer o mesmo. Você perde peso. Todos perdem. A gordura derrete primeiro, depois o músculo. Seu cinto aperta. Seu uniforme fica largo. Você fica pálido, oco. Sua pele esticada como papel sobre o osso. A fome é constante, não aguda, não urgente, apenas presente, roendo as bordas de cada momento. Você pensa mais em comida do que na guerra. Frango assado, ovos, pão fresco, uma maçã madura. Você mataria por uma maçã. Não metaforicamente, literalmente. Se alguém lhe desse uma, você consideraria o assassinato. Suas papilas gustativas mudam. Coisas que antes te repugnavam agora são comestíveis. Coisas que eram apenas ruins agora parecem deliciosas em comparação. Você para de notar a textura. Você para de notar o sabor. Você come para continuar. Você come para evitar que seu estômago se dobre. Você come porque não comer significa fraqueza. E a fraqueza te leva para a maca ou algo pior. Não há prazer nisso, apenas necessidade. Você aprendeu o ritmo agora. Lata, biscoito, chá, mofo, carne misteriosa, geleia se tiver sorte, queijo se for abençoado, e talvez, apenas talvez, um ensopado aos domingos que tem um sabor apenas levemente de morte. Você se senta na beira da trincheira, sua marmita no colo, mastigando em silêncio enquanto os ratos correm e o vento carrega o cheiro de algo queimando. Você não pergunta o que é. Você não quer saber. Você apenas continua mastigando. Porque é isso que você faz. A chamada do correio é o mais próximo da religião que lhe resta. Não acontece em um horário. Não vem com cerimônia. Alguém apenas desce a trincheira com um saco de lona e começa a chamar nomes, a maioria dos quais são mal pronunciados ou já mortos. Você ouve de qualquer forma, empoleirado na beira de um caixote ou com os joelhos dobrados, esperando o impossível. Uma carta, um pedaço de algo, um lembrete de que o mundo fora deste inferno lamacento ainda existe. Se você tiver sorte, ouve seu nome. Se não, você finge que não esperava nada de qualquer maneira. Quando uma carta chega, parece sagrada. Você passa os dedos pelo papel antes de abri-la, meio com medo de que ela se desintegre como tudo mais. A caligrafia é familiar, às vezes trêmula, às vezes muito alegre para ser real. Você a lê lentamente. Da mesma forma que você beberia um gole que você sabe que será o último. Uma mãe perguntando se você está aquecido o suficiente. Uma namorada enviando seu amor em letras cursivas. Um irmão mais novo descrevendo o dia escolar como se isso pudesse importar. Não importa. Não realmente. Mas você lê cada palavra 2 vezes, às vezes 3, até que a tinta pareça uma memória gravada em suas mãos. Você responde. Você sempre responde. Mesmo quando seus dedos estão muito dormentes para segurar o lápis, mesmo quando a vela queima abaixo e os ratos estão muito próximos e os projéteis estão caindo em algum lugar distante, você encontra um pedaço de papel, uma página de um manifesto de suprimentos, o verso de um formulário de outra pessoa, talvez até o interior de uma lata de cigarros. Você não conta a verdade. Você não pode. Existem regras sobre o que você pode dizer. E mesmo que não houvesse, você não o faria. Ninguém em casa quer ler sobre pé de trincheira ou congelamento ou o cheiro de alguém morrendo a 2 metros de distância. Então você mente. Você diz a eles que a comida está boa, que seus companheiros estão de bom humor, que o capitão é um sujeito decente e o tempo não está tão ruim. Você diz que está ficando seco, embora suas meias estejam fermentando em seus tornozelos.
Você diz que está seguro, embora o homem que compartilhou sua trincheira ontem esteja agora em pedaços debaixo da lona. Você termina com algo esperançoso. Voltarei para casa em breve. Diga ao papai que estou pensando nele. Dê um arranhão na orelha do cachorro por mim. Você dobra o papel cuidadosamente e sela a mentira com uma mão trêmula. Você começa a viver para essas trocas. Não o conteúdo necessariamente, mas o ritual, a escrita, a espera, a leitura. Torna-se um elo, frágil mas real, com uma versão de si mesmo que ainda sorri, ainda brinca, ainda pertence a algo além de lama, morte e chá com pedacinhos. Você começa a contar os dias pelas cartas recebidas, as semanas pelas respostas. Um mês sem correio parece um ano. 2 meses e você começa a se perguntar se sua família o esqueceu. 3 e você se pergunta se eles se foram. Alguns homens recebem pacotes. Você viu uma lata de biscoitos sendo passada como um tesouro. Os cantos macios com a idade. O conteúdo esfarelado, mas ainda doce. Um cachecol tricotado por uma irmã. Um bolo duro como pedra, mas precioso. Cheio de passas e esperança. Você uma vez viu um homem chorar porque alguém lhe havia enviado meias. Meias limpas, secas, sem sentimentalismo. Foi o ato de amor mais útil que ele já conheceu. Você entende agora por que o correio é guardado. Por que alguns homens mantêm suas cartas embrulhadas em couro oleado, guardadas dentro de suas túnicas como armadura. As palavras importam mais do que balas em alguns dias. E, no entanto, até o correio se torna parte do teatro. Os censores leem tudo. Linhas inteiras riscadas, seções inteiras faltando. Você tenta redigir as coisas com cuidado, deslizando verdades entre platitudes, esperando que o homem com a caneta vermelha esteja de bom humor. Você dominou a arte do eufemismo. Tem sido um pouco difícil, significa que alguém foi vaporizado a 2 metros de distância. O tempo está ruim, significa 3 dias de fogo de artilharia e uma trincheira que cheira a feridas abertas. Sua família nunca pede detalhes. Você é grato por isso. Às vezes, porém, as cartas param de vir. Você não sabe por quê. Talvez algo tenha acontecido em casa. Doença, acidente, luto muito pesado para ser expresso por escrito. Talvez eles escreveram e o correio se perdeu, foi comido por ratos, encharcado e descartado por alguém cansado demais para se importar. Ou talvez eles simplesmente não conseguiram continuar fingindo. Você não os culpa. Você também não escreveria para si mesmo se soubesse como as coisas estavam deste lado, se pudesse sentir o cheiro. Quando seu nome não é chamado, você se senta um pouco mais reto de qualquer maneira, por precaução. Quando outra pessoa recebe uma carta, você a olha sem querer, tentando não invejar a forma como ela sorri para uma caligrafia familiar ou a segura perto do peito como se pudesse aquecê-la. Você começa a pensar em frases que nunca escreverá. Você compõe cartas em sua cabeça durante os momentos de silêncio, sabendo muito bem que as esquecerá antes de encontrar um lápis. Querida mãe, vi um homem se afogar na lama hoje. Querida Elsie, não sinto minhas mãos desde fevereiro. Querido Deus, se estiver ouvindo, não tenho certeza se quero voltar para casa. E então, às vezes, chegam cartas de estranhos, condolências enviadas para o homem errado. Envelopes trocados, um pedaço do adeus de outra pessoa. Você os lê de qualquer maneira. Você lê tudo. Nomes, endereços, detalhes de vidas que você nunca conhecerá. Ajuda de alguma forma a lembrar que o mundo é maior que a trincheira. Que em algum lugar alguém ainda está vivendo uma vida que não envolve ferver piolhos da camisa. Parece que, eventualmente, você para de esperar o correio. Você para de ter esperança. Quando algo chega, é uma surpresa novamente. Um presente. Uma voz do outro lado da lama. Você a segura nas mãos por mais tempo do que a lê. Você tenta se lembrar de como era ser a pessoa para quem a carta foi escrita. Alguém inteiro, alguém que sentia falta. Mas você não é mais essa pessoa. Você é apenas um corpo na lama. Passando pelos movimentos da conexão. Ainda assim, você responde. Por que é isso que você faz? Porque sempre há uma chance de que alguém esteja esperando do outro lado da mentira.
Porque mesmo que as palavras sejam vazias, o ato significa algo. E porque em um mundo onde tudo apodrece, queima ou sangra, papel, tinta e algumas frases bem colocadas podem ser as últimas coisas que o mantêm humano. Em algum momento, você para de pensar nos ratos como intrusos. São muito comuns, muito confiantes, muito barulhentos à noite para serem considerados qualquer coisa além de moradores. Inquilinos, talvez. Senhoresio, mais provável. As trincheiras pertencem a eles agora. Você está apenas pegando espaço emprestado. Eles vêm em todos os tamanhos, mas os mais memoráveis são aqueles que poderiam usar um arreio. Você uma vez viu um rato do tamanho de uma criança pequena arrastando uma crosta de pão para uma casamata como se estivesse carregando uma pasta para o trabalho. Ninguém o impediu. Ninguém ousou. Eles vivem nas paredes, nos sacos de areia, nos cadáveres, especialmente nos cadáveres. Você aprende rapidamente que os mortos nunca são deixados sozinhos por muito tempo. Se um corpo fica na trincheira durante a noite, ele se torna um banquete. Os ratos mastigam uniformes, pele, órgãos, o que estiver disponível. Você tenta não olhar quando passa por eles. Tenta não pensar muito sobre como os lábios de um morto podem desaparecer durante a noite, ou por que seus olhos estão faltando na próxima vez que você o vê. Você costumava ficar horrorizado. Agora você apenas murmura, coitado, e continua andando. Eles são destemidos. Essa é a pior parte. Não se espalham quando você se aproxima. Eles olham para você, os bigodes se mexendo como se estivessem tentando decidir se você já é comida. Eles escalam sua mochila. Eles roem suas botas enquanto você dorme. Você acorda com o som deles lutando debaixo do seu cobertor, brigando por migalhas, ou talvez apenas afirmando dominância. Você os afasta, mas eles sempre voltam. Você pode matar um, talvez dois, mas para cada rato que você esmaga com sua pá de trincheira, outros 3 aparecem para comparecer ao funeral. Alguns homens tentam revidar. Montam armadilhas, fabricam armas improvisadas, declaram concursos noturnos de caça-ratos. Os placares são pintados com sangue e tédio, mas é uma batalha perdida. Você pode conseguir alguns, mas os ratos nunca param de vir. Sempre há mais. Eles se reproduzem nas sombras sob suas tábuas, atrás das latrinas. Você viu ninhos cheios de criaturas rosadas, sem pelos, contorcendo-se. 1 dúzia por ninhada, nascidas e criadas na guerra como se fosse seu habitat natural. Talvez seja. Talvez eles tenham evoluído para isso. Eles não comem apenas os mortos. Eles comem os vivos também. De pequenas maneiras, mas significativamente. Eles roubam suas rações. Você abriu uma lata apenas para encontrar marcas de dentes de rato nas bordas. Você procurou pão em sua mochila e puxou uma crosta oca, já meio digerida. Às vezes eles atacam seu sabão ou suas meias ou uma carta de casa. Eles não são exigentes. Você uma vez viu um arrastando uma lata inteira de geleia por uma vala de drenagem como se estivesse indo às compras. O homem a quem pertencia chorou mais por essa perda do que quando seu amigo foi baleado. Os ruídos que eles fazem são piores do que as cenas. O constante arranhar, o correr logo fora do seu campo de visão. Os sons úmidos de mastigação que vêm de algum lugar debaixo do seu beliche às 3 da manhã. Não é apenas perturbador, é enlouquecedor. Você já teve conversas completas olhando para o teto, fingindo que o som de patinhas não o estava enlouquecendo lentamente. Alguns homens desistem, gritam para o nada. Outros tentam dormir durante o dia, quando os ratos são menos audaciosos. Mas mesmo assim eles vêm. Dia ou noite, os ratos não se importam. Você já ouviu histórias, todo mundo já ouviu. De um homem que acordou com um roendo sua orelha. De outro que encontrou um rato enrolado na cavidade de um pulmão desaparecido. Fala-se de alguém que deu o próprio dedo a um rato apenas para vê-lo comer. Você não sabe quais histórias são verdadeiras. Você não quer saber. O que você sabe é que nada parece funcionar. Nem gritar, nem esmagar, nem rezar, os ratos permanecem sempre presentes, sempre famintos e completamente desinteressados em seu sofrimento. Eles começam a fazer parte da rotina. Você os conta. Você lhes dá nomes. Há o grande Al,
que mora perto do fogão. O sargento Bigodes, que faz a patrulha noturna perto de seus pés. Percy, o esquisito de um olho só que roubou meia lata de carne enlatada e desapareceu na parede como um mágico. Você se pega falando com eles às vezes, murmurando ameaças ou barganhas, pedindo para não roer suas botas novamente. Você não espera uma resposta, mas se um deles acenasse com a cabeça, provavelmente você não se surpreenderia mais. Existem superstições também. Contos de velhas recontados em folclore da trincheira. Se um rato cruza seu caminho à noite, significa que a morte está chegando. Se ele não se aproxima do seu saco de dormir, significa que você já é um cadáver em espírito. Alguns homens acreditam que alimentar os ratos os acalma. Outros acreditam que matar muitos trará má sorte. Você viu um homem chorar depois de esmagar um sob seu calcanhar, murmurando sobre o equilíbrio como se tivesse irritado os deuses. Você não questiona. Aqui fora, a crença é apenas mais uma maneira de não gritar. Ocasionalmente, alguém se torna criativo. Um homem constrói uma ratoeira com uma lata de sardinha e um pouco de arame. Outro improvisa um lança-chamas com óleo de lamparina e um isqueiro quebrado. Por um momento, há risadas, camaradagem, uma sensação de vitória. Então o cheiro de pelo queimado atinge seu nariz, e as risadas param. Você passa o resto da noite vomitando em seu sono, perguntando-se se algum dia comerá carne novamente sem imaginá-la guinchando. Eventualmente, os ratos param de parecer animais. Agora fazem parte da paisagem, como lama, piolhos ou tiros. Você para de reagir quando um esbarra na sua perna. Você estremece menos quando sente escalar sua mochila. Você se acostuma com o peso de um empoleirado perto do seu ombro enquanto tenta dormir. Não é afeto. Não é conforto. É apenas sobrevivência. Sua e deles, entrelaçadas pela sujeira e pela necessidade. Se você morrer amanhã, você sabe o que eles farão. Eles começarão pelos seus olhos, mas até lá, vocês coexistem mal, inquietos. Você lhes dá espaço, e eles não lhe dão nada. Nem misericórdia, nem medo, nem mesmo respeito. Eles são os verdadeiros vencedores desta guerra. Prosperando, multiplicando, devorando tudo em seu caminho. Eles não se importam com quem vence. Nunca se importaram. Estarão aqui muito depois de você se for ninhos nas ruínas, criando novas gerações nas caixas torácicas dos esquecidos. E quando a história olhar para tudo isso, os ratos ainda estarão aqui, observando, mastigando e esperando. Começa com um baque distante. Não alto, não urgente, apenas um pulsar baixo e distante no céu. Você mal percebe no início. Está ocupado tirando lama da trincheira ou amarrando um curativo que não fica seco ou tentando lembrar como era o calor. Mas o som aumenta. O ar fica tenso. O chão começa a zumbir e o baque se torna um estrondo. Então um estalo. E de repente não é mais distante. Está aqui. O bombardeio começou novamente. Você se joga no chão por instinto. Todos fazem. Não é bravura. Não é treinamento. É apenas sobrevivência. Agora, gravada em seus músculos. Você se achata na lama, rosto pressionado contra a terra, coluna encurvada como um cachorro tentando desaparecer. Não há para onde ir, nenhuma cobertura. A trincheira deveria ser segura. Mas você já viu o que um projétil bem colocado pode fazer a 1,80 metros de terra e aos homens escondidos nela? Você já viu trincheiras desabar como se nunca tivessem existido, engolidas pela terra que deveriam domar? O som é avassalador, não apenas ruído sob pressão. Como se o próprio ar estivesse desabando. Cada explosão atinge seu corpo. Como um soco no peito, chacoalhando seus dentes e zumbindo em seu crânio. A terra cai em torrões. As tábuas se movem. Alguém grita, talvez de dor, talvez de pânico. Você não olha, você não se move. Você apenas espera. Espera pelo próximo. Então o próximo, então o próximo. Eventualmente, para. O silêncio é pior, porque agora você não sabe o que está por vir. Quando os projéteis estão caindo, você pode se preparar. Pode se encolher e esperar. Mas quando eles param, de repente,
Inexplicavelmente, sua mente começa a preencher o espaço que deixam para trás. Talvez estejam recarregando. Talvez estejam avançando. Talvez estejam apenas deixando você respirar antes de tirar de novo. Você tenta se sentar. Suas mãos tremem. Sua visão fica turva. O mundo ficou muito quieto muito rápido, e seu cérebro não sabe como lidar com isso. Eles chamam de shell shock, choque de combate. Mais tarde, quando a guerra acabar, quando os médicos, oficiais e políticos precisarem de um nome para o que te esvaziou. Mas agora, ninguém chama de nada. É apenas como você está agora. Você se contrai com as sombras. Você estremece quando alguém derruba uma xícara. Seu coração dispara quando você ouve botas correndo. Mesmo que seja apenas alguém atrasado para a sua vigia, você está sempre ouvindo, mesmo quando pensa que está dormindo. O sono é outra vítima. Você adormece apenas para acordar ofegante. Os ouvidos zumbindo com explosões que não existem. Algumas noites você sonha com os projéteis antes que atinjam. Longas e lentas descidas pelo céu, arrastando fumaça como fitas apontadas apenas para você. Você acorda já se esquivando. Seus companheiros não comentam mais. Eles têm seus próprios sonhos, seus próprios calafrios, seus próprios momentos privados de pânico, enfiados em cantos e afastados como lágrimas. Você aprende a julgar o alcance pelo som. Um assobio agudo significa que está indo longe. Um rosnado baixo e grave significa que está se aproximando. Você ouve o lamento. Aquele tom agudo e ascendente que significa que um projétil está caindo rápido e não se importa quem está debaixo dele. Você se torna um conhecedor da destruição. Você pode distinguir entre artilharia de campo e canhões navais apenas pela forma como a explosão parece em suas costelas. Você não deveria saber essas coisas. Ninguém deveria. Não há padrão, nem aviso. Às vezes o bombardeio dura minutos, às vezes horas. Uma vez durou 3 dias seguidos. Você perdeu a conta dos impactos após o primeiro cento. A trincheira se encheu de água, lama e pedaços de homens que estavam de pé 10 segundos antes. Você não conseguia comer. Você não conseguia dormir. Você apenas se encolheu com os olhos arregalados em um canto e esperou que o chão o engolisse inteiro. Não engoliu. Você teve sorte, outros homens não. Quando acaba, quando as armas silenciam e o ar se acalma novamente, você não sente alívio. Você sente pavor, porque agora precisa se levantar. Precisa passar por cima dos corpos e começar a cavar a trincheira de novo. Precisa contar as cabeças, curar feridas, varrer o pior da carnificina e fingir que está tudo bem. Precisa olhar os homens nos olhos e agir como se não estivesse se perguntando qual deles será o próximo. E precisa fazer tudo isso enquanto seus ouvidos zumbem, seus dentes batem e suas mãos tremem, como se tivessem esquecido como parar. Às vezes não são apenas suas mãos. Todo o seu corpo te trai. Você derruba coisas. Você gagueja. Você esquece nomes, rostos, que dia é. Você se desvia para a memória sem querer, então volta bruscamente como se tivesse levado um tapa. Você já viu homens perderem a capacidade de falar depois de uma explosão. Outros gritam ao serem tocados. Alguns simplesmente param de reagir por completo. Apenas ficam sentados olhando, mesmo enquanto suas botas se enchem de sangue. Os oficiais não sabem o que fazer com eles, então eles desaparecem. Você tenta se manter firme. Você faz piadas. Você finge que é tudo uma brincadeira. Só um pouco de música do Jerry, alguém diz quando o próximo bombardeio começa. Eles devem gostar muito de nós. Todos riem e depois se jogam no chão novamente. Você ri porque precisa, porque chorar não ajuda e rezar parece desonesto. Os deuses deixaram as trincheiras meses atrás, expulsos por ratos e gás mostarda. Tudo que resta agora é terra e barulho. Depois de um tempo, o bombardeio se torna parte de você, um ritmo, um cenário. Você mexe seu chá com dedos trêmulos enquanto o chão treme. Você limpa seu rifle enquanto as explosões sacodem o céu. Você aprende a falar em pausas e a gritar uma frase entre as explosões. Termina seus pensamentos depois da próxima. Torna-se normal.
Não confortável, nunca seguro, mas esperado. Você se adapta porque não tem outra escolha. Um dia, muito depois que essa guerra terminar, você estará em casa. Estará sentado à mesa da cozinha. Alguém abrirá um armário muito rápido. Uma lata cairá. Baterá no chão com um clangor metálico surdo. E você cairá no chão, braços sobre a cabeça, coração na garganta, convencido de que o bombardeio o encontrou novamente. Nunca realmente para. Não depois que você o ouviu. Não depois que ele viveu dentro do seu crânio por semanas, meses, anos. Você tentará explicar isso às pessoas. Para sua esposa, seus filhos, seus amigos. Eles acenarão com os olhos arregalados, tentando entender, mas não entenderão. Não realmente. Porque a menos que você tenha ficado de bruços na lama enquanto o mundo explodia acima de você, a menos que você tenha esperado a morte com cada músculo contraído e seus dentes rangendo contra o sabor de sangue e terra. Você não pode saber como é. Você não pode entender como o silêncio pode parecer uma ameaça ou como o trovão pode soar como uma canção de ninar. Mas você saberá. Você sempre saberá. Você aprende sobre gás da mesma forma que aprende todo o resto por aqui. Do jeito difícil. Não há livro didático, não há briefing, não há instruções claras além de coloque a maldita máscara. Num momento, o ar cheira ao guisado usual de suor, sangue e café queimado. No próximo, há uma picada afiada e estranha em suas narinas, como se alguém tivesse derramado água sanitária em seus pulmões e acendido um fósforo. Você não precisa que ninguém lhe diga o que é. Seu corpo sabe antes que seu cérebro. Sua garganta aperta. Seus olhos começam a lacrimejar. Seu peito começa a convulsionar como se estivesse rejeitando a própria ideia de respirar. A primeira vez que acontece, você leva muito tempo para reagir. Todos se atrapalham de uma vez, tropeçando, xingando, batendo em suas mochilas em pânico. As máscaras de gás não estão onde deveriam estar, ou estão sem filtros, ou estão rachadas. Você atrapalha-se com as alças, dedos escorregadios de lama e adrenalina, tentando lembrar qual fivela vai onde. Ao seu redor, o ar fica amarelo esverdeado, denso e oleoso como uma névoa envenenada. Ele rasteja baixo, rente ao chão, e você percebe tarde demais que seu canto da trincheira fica em declive. Você coloca a máscara eventualmente. Não ajuda muito. A borracha é velha, o filtro questionável. Sua respiração embaça as lentes e agora você está sufocando no escuro com apenas o som de tosse e vômito para te guiar. Alguém por perto não conseguiu colocar a máscara a tempo. Você os ouve engasgando, tossindo, gritando como se seus pulmões estivessem tentando escapar pelos dentes. Então os gritos param. Isso é pior. O gás mostarda não é imediato. É paciente. Ele se infiltra em suas roupas, suas botas, sua pele. Você não o sente imediatamente. Ele lhe dá tempo para esquecer o que aconteceu, para rastejar de volta ao seu posto e tentar respirar normalmente. Então, horas depois, as bolhas começam. Primeiro suas mãos, depois suas axilas, depois sua virilha. Lugares que você nem percebeu que estavam expostos. A dor é lenta e crescente, como água fervendo em uma panela selada. Você tenta ignorá-la até não conseguir mais. A essa altura, seus olhos estão inchados, e cada centímetro do seu corpo parece estar em chamas. O gás cloro é diferente, mais agudo. Ele atinge rápido, como um soco na garganta de uma mão invisível. Seus pulmões travam. Sua boca se enche de espuma. Você se curva, tentando vomitar e inalar ao mesmo tempo, o que não dá certo. O gás não te mata de forma limpa. Ele te mata de forma teatral. Corpos convulsionam, olhos saltam, homens arranham suas gargantas, seus rostos para o céu. Você já viu um homem se afogar ao ar livre, morrendo engasgado em 60 centímetros de água da trincheira porque seus pulmões pararam de funcionar e ele não conseguia parar de tossir por tempo suficiente para rastejar para fora? As máscaras não são muito melhores. Elas ajudam, mas apenas se tudo der certo. Se você a coloca a tempo, se o filtro está seco. Se a borracha não rachou. Se o gás não está muito concentrado, às vezes você coloca a máscara e morre mesmo assim.
Você já viu isso acontecer? Um homem sentado perfeitamente imóvel, máscara de gás segura, corpo tremendo como um fantoche em cordas desfiadas. Você não pode fazer nada além de observar. Você nem consegue ouvi-lo gritar direito. A máscara abafa, transformando-o em algo baixo, úmido e terrível. O pior é o quão silencioso pode ser. Não há estrondo, sirene, anúncio dramático, apenas uma mudança repentina no ar, um cheiro que não pertence. Alguém grita gás, e já é tarde demais para metade da trincheira. Você dorme com a máscara amarrada no peito agora. Você praticou colocá-la no escuro, vendado, com uma mão. Você cronometra-se. Menos de 10 segundos é o objetivo. Você uma vez conseguiu 7. Essa é provavelmente a única razão pela qual você ainda está vivo. Os exercícios de gás são uma farsa. Você se alinha, coloca sua máscara, caminha em círculo, depois atira e volta a fingir que está pronto. Mas você não está. Ninguém está. Você está pronto para balas, para explosões, até para baionetas. Você fez as pazes com a maior parte disso. Mas o gás é diferente. O gás parece pessoal. Não apenas te fere. Ele te invade. Ele encontra as rachaduras em seu equipamento, em sua pele, em sua sanidade. E quando entra, não sai. Você já viu as consequências muitas vezes. Homens cobertos de queimaduras amarelas. Olhos inchados. Lábios empolados e sangrando. Tosse que nunca para. Pele descascando como papel de parede velho. Eles não gritam por muito tempo. Suas vozes falham. Então eles apenas gemem. Então eles param. Às vezes eles ainda estão vivos quando isso acontece. Você não consegue saber. Você não pergunta. Você apenas os cobre com uma lona, se tiver uma, ou vira as costas se não tiver. Existem remédios improvisados. Urinar em um pano e respirar através dele. Esse é um dos clássicos. É suposto neutralizar o cloro. Você não sabe se funciona. Você já o fez de qualquer maneira. Quando a escolha é entre humilhação e asfixia, o orgulho morre rapidamente. Outro truque é sujar o rosto de lama. Pode ajudar, pode não ajudar. Você o faz por reflexo agora, por precaução. Você não sabe mais o que é superstição e o que é sobrevivência. Você não se importa. Você ouviu rumores de que o inimigo tem algo pior. Um novo gás, mais forte, invisível, que mata em segundos. Talvez seja verdade. Talvez não. Não importa. Você vive com o conhecimento de que a qualquer momento o próprio ar pode tentar matá-lo. Isso agora faz parte do acordo. Você parou de estremecer quando alguém grita. Você apenas pega a sua máscara e espera. Não por segurança, não por vitória, apenas que, se acontecer, você a colocará a tempo de chegar à próxima hora. Você costumava se preocupar em morrer. Agora você se preocupa com como. Será rápido? Vai doer? Alguém saberá quem você foi? O gás torna essas perguntas mais altas. Uma bala é limpa. Um projétil é rápido. Mas o gás persiste. O gás é um declínio lento e sufocante, arrastando seu corpo centímetro por centímetro para uma versão de si mesmo que você não reconhecerá no final. Você reza para que não seja você. Então você olha ao redor e vê as probabilidades. Não há aviso, não há justiça, não há fuga. Você não vence um ataque de gás. Você apenas sobrevive, se tiver sorte, e carrega as consequências em seus pulmões pelo resto da vida, se viver o suficiente para ter uma. Então você dorme com sua máscara no peito, verifica seu filtro todas as manhãs e estremece com cada brisa desconhecida. Porque quando o vento muda por aqui, não traz chuva. Traz morte. Parabéns, você não morreu. Essa é a sua qualificação. Em algum lugar, alguém rabiscou seu nome em uma lista amassada e traçou uma linha ao lado da palavra cabo. Foi tudo o que foi preciso. Você sobreviveu ao homem que estava antes de você. Talvez você se agachou mais rápido. Talvez você estivesse apenas a alguns metros à esquerda.
Agora você tem uma faixa na manga, algumas responsabilidades extras e a distinta honra de dizer a outros homens onde ficar enquanto eles são feitos em pedaços. Liderança, ao que parece, é principalmente sobre proximidade com a morte e sua capacidade de gritar de forma convincente em meio aos tiros. Ninguém te parabeniza. Nenhuma cerimônia, nenhum aperto de mão, nenhuma ração extra. Apenas um sussurro. Você está no comando agora, e a súbita percepção de que meia dúzia de rostos cansados agora esperam que você tome decisões. As mesmas pessoas que lhe passaram latas de carne enlatada e o ajudaram a cavar latrinas na semana passada agora devem seguir suas ordens. Eles não parecem entusiasmados. Você não os culpa. Você também não confiaria em você. Sua primeira tarefa como cabo é um clássico. Organizar uma equipe de trabalho para algo que soa importante, mas provavelmente não é cavar uma nova trincheira de latrina. Mover sacos de areia. Recuperar uma remessa que pode ou não existir de um local que pode ou não ainda estar de pé. Você recebe direções vagas de um tenente que não pisou na linha de frente há 3 dias. Então você é deixado para descobrir como não matar ninguém enquanto faz o que ele mal explicou. Você acena como se entendesse. Então você se afasta e tenta improvisar. Estar no comando não significa saber nada. Significa apenas ser o culpado quando as coisas dão errado. A trincheira inunda. Você não planejou bem. Alguém pisa em uma mina. Você deveria tê-la marcado. As rações estão atrasadas. Esse é seu problema agora. Você não pediu isso, mas também não recusou. Recusar coisas faz com que você seja notado. E ser notado faz com que você seja voluntariado. É quando você não tem escolha, apenas a ilusão de uma. Você não se oferece, você é voluntariado. Voluntariado acontece o tempo todo. Alguém precisa fazer uma corrida de suprimentos por um campo de morte lamacento. Dizem que você parece ser o tipo. Precisa de alguém para inspecionar uma casa-mata desabada que ainda pode estar cheia de cadáveres e projéteis não explodidos. Adivinha? Você está atrasado para a experiência de campo. Você tenta delegar, mas seus homens olham para você com um tipo de exaustão oca que diz, por favor, eu não. E você acaba fazendo metade dos trabalhos sozinho de qualquer maneira. Não por nobreza, mas por matemática. Menos deles significa menos nomes para escrever cartas para casa. Moral é uma palavra que os oficiais gostam de usar em reuniões. Dizem que é importante. Dizem que precisa ser mantida. O que eles querem dizer é, não deixem os homens chorarem abertamente onde outros possam ver. Espera-se que você os mantenha firmes, como se fosse um padre, um professor ou uma mãe particularmente austera. Mas seus homens não são crianças. São apenas animais cansados tremendo sob estresse e fingindo se importar. Você faz discursos de incentivo que soam como ameaças de morte. Você brinca quando deveria tranquilizar. Você distribui cigarros extras e mente sobre quanto tempo durará o próximo turno. Às vezes você vê um medo real em seus olhos. Não pânico. Isso é alto e breve. O medo é mais silencioso. Ele se instala como mofo. Ele se enrola nos cantos da trincheira e dentro das dobras de seus cobertores. Ele não grita. Ele espera. Ele come. Você tenta parecer mais corajoso do que se sente. Não porque eles precisem de um herói, mas porque se você desmoronar, todos os outros também desmoronarão. Você lhes diz que está tudo bem, que o bombardeio está se afastando, que o gás não virá esta noite, que alguém de cima sabe o que está fazendo. Mentiras são apenas mais uma parte do uniforme agora. Agora, você também aprende sobre covardes, não os do cinema, não os que correm gritando para a floresta, arrancando seus capacetes. Os verdadeiros são homens mais quietos que param de se mover quando deveriam avançar, que perdem seus rifles, que de repente não conseguem ouvir comandos durante um avanço. Você percebe porque você mesmo já considerou isso. A mente prega peças quando está tentando sobreviver. Mas agora é você quem tem que dizer algo ou desviar o olhar ou preencher um relatório que você sabe que arruinará alguém tão quebrado quanto você. Então, há a papelada. Você não pensou que haveria papelada em uma trincheira, mas aqui está. Formulários de baixas,
requisições de suprimentos, avaliações de danos. Você rabisca nomes, datas e descrições vagas com a caligrafia mais inameada que consegue, esperando que ninguém perceba a frequência com que você deixou as coisas em branco. Você não foi treinado para isso. Você mal foi treinado para mirar. Agora espera-se que você gerencie a logística enquanto está com lama até o tornozelo e a meio caminho da inanição. Você usou seu próprio sangue como tinta uma vez. Ninguém percebeu. Você tenta se lembrar do que era antes da patente. Não um líder, apenas mais um homem assustado com um rifle e uma coleção crescente de pesadelos. Você costumava fazer piadas, piadas de verdade. Você costumava se sentir parte de algo. Agora você se sente separado, acima, mas não elevado, apenas exposto. Como um saco de areia colocado mais alto na parede para pegar a primeira bala. Você diz a si mesmo que é temporário, que outra pessoa assumirá em breve, mas eles não assumem. Eles morrem ou desaparecem ou começam a murmurar em seus sonhos e nunca param. Seus homens ainda falam com você, mais ou menos. Eles perguntam sobre rações ou turnos ou quanto tempo até a próxima rotação. Eles não perguntam como você está aguentando. Você também não pergunta a eles. Há um entendimento. Sentimentos são um passivo. Se alguém começa a chorar, você não o conforta. Você apenas desvia o olhar até que parem. Você costumava odiar isso. Agora você é grato. Quanto menos alguém souber, mais tempo durará, incluindo você. Ser cabo não significa que você é corajoso. Significa que você teve a infelicidade de ainda estar respirando quando alguém precisava de um nome. Você faz o seu melhor, não porque acredite em algo, mas porque alguém tem que fazer. Você mantém a linha em movimento. Você mantém a trincheira cavada. Você mantém os homens respirando, se não vivendo. E quando eles perguntam qual é o plano, você lhes dá um olhar que diz, claro que há um plano, mesmo que você esteja apenas improvisando, como todo mundo. Porque nesta guerra, liderança não é estratégia. É inércia. Quem sobreviver por mais tempo faz as regras. Você ouve a palavra licença e, por um breve momento brilhante, quase sorri. É uma palavra encharcada de possibilidade, como a promessa de fuga. A distante memória de conforto. Dizem com o mesmo peso de uma recompensa, como se você a tivesse conquistado, como se estivesse indo para algum lugar bom. Mas a verdade é que licença não é o que você pensa. Não é liberdade. É uma pausa no seu sofrimento, apenas longa o suficiente para lembrar como era ser humano antes que o joguem de volta no moedor de carne com um rosto mais fresco e um andar mais lento. Quando acontece, é abrupto. Uma manhã, um oficial com papel e caneta chama seu nome. Você pensa que está em apuros. Talvez tenha esquecido algo. Talvez alguém tenha morrido e agora você seja o próximo. Mas não, é a sua vez de licença. Dizem como se estivessem te fazendo um favor. Você está muito cansado para sentir qualquer coisa no início. Então o pânico se instala porque agora você precisa descobrir como estar longe da trincheira sem sentir que abandonou algo ou alguém, ou a si mesmo. A jornada de volta é desorientadora. Você é enfiado em um caminhão ou jogado em um trem com outros homens magros e sujos e enviado cambaleando em direção a alguma vila sem nome que não ouve tiros há semanas. Você observa a paisagem mudar através das rachaduras da madeira. Sem crateras, sem arame, sem fumaça, campos com grama ainda crescendo, árvores ainda de pé. Pássaros. Você tinha esquecido dos pássaros. O som faz sua pele arrepiar. Você passa a maior parte da viagem segurando seu rifle, embora seja avisado para deixá-lo para trás. Você não o faz. Não é para defesa. É um hábito agora. Como respirar? Quando você chega, está silencioso. Silencioso demais. O ar cheira errado. Limpo. O chão não está tentando engolir suas botas. As pessoas andam eretas e casualmente, não agachadas ou arrastando-se como se estivessem desviando de artilharia invisível. Civis sorriem para você, acenam educadamente, até o agradecem. Você tenta sorrir de volta, mas seu rosto não se lembra como. Seu uniforme fede. Suas unhas estão pretas. Seu hálito poderia coalhar o leite.
Você se arrasta por vitrines de lojas e sinos de igrejas e crianças pequenas. E parece que você entrou no sonho de outra pessoa por engano. O lugar para onde eles te mandam é chamado de estação de descanso. Não é repousante. É um quartel ou uma fazenda convertida ou uma igreja com os bancos afastados e catres apertados nos corredores. Dizem que você pode tirar as botas, então você tira e imediatamente se arrepende. O cheiro sozinho faz um homem do outro lado da sala engasgar. Alguém lhe dá uma bacia e manda você se lavar. Você esfrega-se até sangrar e ainda se sente sujo. Há um chuveiro comunitário, mas a água está fria e o chão está escorregadio com os arrependimentos de outra pessoa. Você vai uma vez, é o suficiente. As refeições são tecnicamente melhores. A comida de verdade, cozida por pessoas que não estão mortas por dentro. Pão de verdade, ovos, ensopado quente que não foi tirado de uma lata aberta na última era glacial. Você come rápido demais na primeira vez e vomita atrás da cantina. Seu estômago não está pronto para a gentileza. Depois disso, você se controla. Você come como se estivesse roubando. Os olhos desviando, esperando que alguém diga que acabou. Os outros tentam aproveitar. Jogam cartas. Fumam. Flertam mal com enfermeiras que sorriem com olhos mortos. Alguns bebem até esquecerem a direção da frente. Você também bebe, não por alegria, mas por silêncio, o suficiente para abafar os sons na sua cabeça. O tremor em suas mãos, o instinto de estremecer toda vez que uma porta bate. Você bebe até que os ratos em sua memória parem de se mover, até que você possa se deitar sem sentir que está perdendo tempo. O sono é estranho. Seu corpo quer, mas sua mente resiste. A cama é macia, o que parece antinatural. Você sente falta do chão duro e frio da trincheira. O silêncio é insuportável. Você está acostumado a dormir ao ritmo de tiros distantes e tosses. Agora o silêncio grita para você. Você fica acordado, olhando para o teto, esperando que algo exploda. Às vezes você sonha. Isso é pior. Você acorda ofegante, os dedos apertados no cobertor como se fosse uma baioneta. Você para de tentar dormir e apenas espera amanhã. Não há um horário real, nem tarefas, apenas um vago incentivo para descansar e se recuperar. Mas você não se sente descansado. Você se sente exposto, desequilibrado, como se alguém tivesse arrancado sua armadura e o deixado em um mundo que é muito macio, muito colorido, muito barulhento da maneira errada. Você sente falta da sua trincheira. Você se odeia por isso, mas pelo menos lá tudo fazia sentido. Aqui, esperam que você seja normal, que ria de piadas, que concorde quando alguém diz, pelo menos você está seguro agora. Seguro. Você esqueceu o que isso significa. Se você tiver sorte, você tem alguns dias, talvez uma semana. Você perde a noção rapidamente. O tempo funciona diferente fora da linha. Horas se esticam e se quebram, e antes que você perceba, alguém está chamando seu nome novamente. Você arruma suas coisas. Você abotoa seu casaco. Você calça suas botas, que não secaram, e sente a trincheira voltando correndo pelas solas dos pés. Você acena para os outros homens. Ninguém diz nada. Não há nada a dizer. A viagem de volta é mais silenciosa. Você não olha pela janela. Você não segura seu rifle como um salva-vidas. Você apenas senta, respirando o fedor de medo, pé podre e resignação silenciosa. Você está voltando. Sempre esteve. A licença não era um presente. Era uma pausa, uma breve janela para lembrá-lo do que você não faz mais parte. Um lembrete de como é a paz, apenas o suficiente para fazer o retorno parecer um castigo. E quando você desce do caminhão e sente o cheiro da trincheira novamente, você não estremece. Você apenas volta para o seu posto, se agacha sob a beira do parapeito e senta na lama como se nunca tivesse saído. Os outros mal te reconhecem. Um homem te entrega uma lata de chá. Outro aponta para a latrina. Tudo continua como se você nunca tivesse ido. Por que você não foi? Não realmente. Você apenas saiu do pesadelo por alguns dias. Mas o sonho não mudou. A guerra continuou.
Os ratos continuaram se reproduzindo. A lama continuou subindo. E agora, você também. De volta ao mesmo uniforme molhado, ao mesmo ritmo monótono, ao mesmo arrastar lento em direção a algo que ninguém se atreve a nomear em voz alta. No início, você percebe a cada vez que o momento acontece, o som, a quietude, a forma como alguém que estava falando há um segundo de repente não está mais. A primeira vez que acontece, você não consegue parar de olhar. Seu cérebro não consegue entender. Você continua esperando que eles se mexam, gemam, tossem, se sentem e reclamem da lama, mas eles não o fazem. Eles simplesmente ficam lá, olhos abertos ou fechados. Não importa, porque de qualquer forma, você sabe, a ausência é mais alta do que o projétil que os matou. Você se lembra do primeiro claramente. O nome dele, a voz dele, a maneira como ele amarrava as botas apertadas demais e sempre dividia o último cigarro. Você se lembra de arrastar o que restava dele para a beira da trincheira, embrulhando em um cobertor que não escondia o ângulo das pernas. Você se lembra de cavar lentamente, cuidadosamente, as mãos dormentes por mais do que apenas o frio. Você se lembra da oração que alguém murmurou, da maneira como ninguém se olhava nos olhos e do silêncio que se estendeu pelo resto do dia. Depois de um tempo, começa a acontecer com mais frequência. Uma bala de atirador, um fragmento de projétil, um caso de infecção que se espalha mais rápido do que os médicos podem reagir. Um dia ele está rindo de uma piada suja e no dia seguinte ele se foi e suas botas já estão nos pés de outra pessoa. Deixa de ser chocante. Apenas é. Você para de memorizar nomes. Você para de perguntar sobre homens que não vê há 1 ou 2 dias. Você assume que estão mortos. E se não estiverem, é uma agradável surpresa. A culpa vem em ondas. Culpa do sobrevivente eles chamam, embora ninguém diga em voz alta. Você a sente quando rola em seu sono e sua mão cai em um saco de dormir vazio. Você a sente quando pega uma lata de comida e percebe que há uma a mais porque alguém não voltou. Você tenta não pensar porque não foi você. Foi sorte, timing, covardia disfarçada de cautela? Não importa. Eles se foram. Você ainda está aqui. Essa é toda a matemática que a guerra se importa. Você desenvolve rituais, pequenos. Você não chama de luto. Você apenas faz as coisas que viu outros fazerem. Uma bota virada de cabeça para baixo. Um nome riscado na parede da trincheira. Um cigarro colocado em um capacete e deixado durante a noite. Ninguém diz nada sobre isso, mas eles veem. Todos vocês construíram suas próprias linguagens para a dor. Cerimônias sombrias e silenciosas que o ajudam a continuar em movimento. Porque parar significa pensar, e pensar é perigoso. Você para de reagir a corpos. Você ainda os tira do caminho, para a cova, para o lado. Mas eles não são mais pessoas. São objetos, pesados, frágeis. Às vezes estão intactos. Às vezes não. Você carrega o que resta. Você faz o seu melhor para não notar o que está faltando. Você nunca olha para os rostos a menos que seja necessário. O reconhecimento dói mais do que você está disposto a suportar. É mais fácil se eles permanecem anônimos, mais fácil se eles são apenas mais um peso a ser enterrado. Você aprende a cavar sepulturas rapidamente, rasas na maioria das vezes, profundas o suficiente para manter os ratos afastados por 1 ou 2 dias. Você as marca quando pode. Um graveto, um capacete, um pedaço de papel com um nome, mas a chuva leva tudo embora eventualmente. Às vezes você enterra 3 ou 4 homens juntos. Às vezes você não tem tempo para enterrá-los. Você apenas os cobre com o que tiver e segue em frente. Você diz a si mesmo que voltará mais tarde. Você nunca volta. Quando alguém se vai de repente, uma bala na cabeça, uma explosão no peito, é mais fácil, rápido, limpo de certa forma. Sem espera, sem gritos. Mas a maioria não se vai assim. A maioria sofre. Você segura as mãos deles. Você os ouve dizer coisas que não fazem sentido. Você promete coisas que não pode cumprir. Você vai ficar bem. A ajuda está chegando. Nós vamos te levar para casa. Mentiras, cada uma delas.
Mas eles precisam ouvi-las. E você precisa dizê-las. Você tenta não chorar. Não porque seja corajoso, mas porque, uma vez que você começa, não tem certeza se vai parar. Você já viu homens soluçarem até vomitar, até desmaiar, até pararem de fazer barulho completamente. Você já viu outros quebrarem de maneiras mais silenciosas, olhando para o nada, murmurando para fantasmas. Você diz a si mesmo que está se segurando, que é funcional, mas no fundo você sabe que é apenas mais uma rachadura esperando para se espalhar. Às vezes, a dor te surpreende. Uma piada te lembra de alguém que costumava rir exatamente assim. Uma canção cantarolada baixinho te transporta para uma noite em que todos estavam sentados ao redor de uma fogueira antes que os piolhos, a podridão e o silêncio se instalassem. As memórias não são mais claras. Elas vêm em flashes. Um rosto enlameado, um sorriso torto, uma mão no seu ombro. Então elas se vão novamente, substituídas pelo peso no seu estômago e o gosto de terra na boca. Você escreve para casa sobre eles, mas não usa nomes. Você diz para um amigo, um dos rapazes. Você não descreve como eles morreram. Você não diz o que viu, o que sentiu o cheiro, o que foi limpar sangue de suas próprias mãos com a manga de outra pessoa. Você apenas diz que sente muito, que a guerra é difícil, que as pessoas estão fazendo o possível. Você dobra a carta, sela-a e a envia como uma confissão que você não espera que ninguém leia. Eventualmente, você para de se despedir. Homens desaparecem e você apenas acena, se move e espera o próximo nome ser chamado. Você continua porque parar não é uma opção. Você come, você dorme, você cava, você recarrega, você finge. Você aprende a viver com os fantasmas porque tentar fugir deles é impossível. Eles estão na lama, nas suas roupas, no seu batimento cardíaco. Cada homem que morre aqui vive em silêncio e repetição e no terror silencioso por trás dos seus olhos. Você não é frio. Você não é cruel. Você está apenas cheio. Não há mais espaço para lamentar. Não há mais espaço para tristeza. A guerra pegou tudo o que queria. E você lhe deu o resto. Tudo o que resta é hábito, movimento, a mecânica bruta de permanecer vivo mais um dia. E se alguém morrer amanhã, você o enterrará. E então você comerá sua ração, acenderá um cigarro e voltará ao trabalho. Porque é isso que você faz. Um dia, alguém diz que acabou. Assim, o bombardeio para. Os rifles baixam. Um apito é soprado. Não em pânico ou comando, mas em finalidade. Você não acredita no início. Você já ouviu rumores antes, falsos alarmes, conversas sobre cessar-fogo que desaparecem no momento em que alguém espirra na direção errada. Mas desta vez, é real. A guerra, o arrastar interminável de lama, sangue e fumaça, foi pausada. Terminada. Declarada completa por homens em uniformes polidos, apertando as mãos a milhares de quilômetros de onde você estava morrendo. Você fica ali confuso, esperando a piada, esperando o próximo projétil cair, esperando que os tiros recomecem, mas não recomeçam. Há apenas silêncio, denso, pesado, antinatural. Você deveria sentir alívio, celebração, algo. Em vez disso, você sente como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de você, como se tivessem acabado de dizer que você pode respirar novamente depois de passar tanto tempo debaixo d'água, que você esqueceu como. Você olha para os homens ao seu redor, e eles parecem iguais, não alegres, nem mesmo gratos, apenas vazios. As trincheiras não desaparecem. Elas permanecem ali, cheias de corpos, tanto em movimento quanto imóveis. Os ratos não vão embora. A água não escoa. Você fica onde está por dias, esperando instruções. Porque ninguém tem certeza do que a paz significa em termos práticos. Você come as mesmas rações. Você cura as mesmas feridas. A única diferença é a direção dos seus olhos. Pela primeira vez em anos, você olha para frente em vez de para o lado. Eventualmente, te dizem que você pode ir para casa. Não imediatamente. Isso seria muito simples, mas em breve. Desmobilização, eles chamam. Uma palavra educada para decidir quem sai primeiro. Há listas, papéis,
assinaturas, atrasos. Você fica na fila por horas, depois dias, preenchendo formulários com mãos que ainda tremem. Quando finalmente chamam seu nome, não parece mais que ele te pertence. É apenas um som. Eles te dão roupas limpas, um uniforme que não fede, uma barba feita, um corte de cabelo, uma lata de graxa para polir suas botas. Você se olha no espelho e vê um estranho. A sujeira se foi, mas os olhos vazios permanecem. Você caminha por uma estação com uma sacola pendurada no ombro e seu nome bordado nela em um fio que parece uma mentira. As pessoas sorriem para você. Dizem coisas como muito bem e bem-vindo de volta. Você acena e continua andando. A viagem de trem para casa é silenciosa. Você olha pela janela enquanto a paisagem passa. Colinas, árvores, campos intocados pela guerra. Você tenta sentir algo. Orgulho, talvez alegria. Mas tudo que você sente é distância. Como se estivesse assistindo ao retorno de outra pessoa de longe. Você toca o vidro, meio esperando que ele se quebre sob seus dedos. Não quebra. Quando você chega, há uma multidão. Família, vizinhos, estranhos agitando pequenas bandeiras. Você desce do trem em uma onda de abraços e aplausos. E é avassalador da pior maneira. Muito alto, muito brilhante, muito perto. Você estremece quando alguém te dá um tapa nas costas. Sua mãe chora. Sua irmã se agarra ao seu braço. Seu pai diz que você parece forte. Você não sabe como dizer a eles que não se sente real, que tudo que eles estão tocando é vazio. A casa não mudou, mas você sim. As paredes ainda têm a mesma cor. Os móveis ainda estão no mesmo lugar. Sua cama ainda rende da mesma forma quando você senta na beira dela. Mas você deita e os lençóis parecem errados. Muito limpos, muito secos. Você olha para o teto a noite toda, esperando por um som que nunca vem. Sem tiros, sem botas, sem ratos, apenas o tic-tac de um relógio. Lento e presunçoso, como se soubesse que sobreviveu aos seus amigos. Você tenta retornar às suas antigas rotinas. Você faz as refeições com sua família. Você caminha até a loja. Você ajuda a consertar uma cerca que não importa. As pessoas te fazem perguntas e você as responde. Você diz as coisas que deveria dizer. Que foi difícil, mas você está bem. Que está feliz por estar em casa. Que é bom dormir em sua própria cama novamente. Você sorri nos momentos certos. Você ri das piadas fáceis. E por dentro você não está em lugar nenhum. Às vezes você esquece onde está. Você ouve uma porta bater e se joga no chão antes que seu cérebro consiga acompanhar. Você se assusta com vozes altas. Você estremece com o cheiro de carne cozinhando. Você acorda sufocando com um gás invisível. Suas mãos arranhando sua garganta, seus lençóis ensopados de suor. Você não fala sobre isso. Você apenas fica ali no escuro, tremendo, lembrando a si mesmo que a guerra acabou, que você está seguro, que o chão não é lama e o ar não é veneno. Mas não parece seguro. Parece errado. Muito macio, muito limpo. Você sente falta do peso do seu rifle. Sente falta da estrutura, da rotina, da clareza de saber exatamente o que você tinha que fazer para permanecer vivo. Aqui, tudo é borrado. Expectativas que você não entende mais. Conversas que parecem superficiais. Gratidão que tem gosto de culpa. Você não pode contar a ninguém como realmente foi. Eles não acreditariam em você. E mesmo que acreditassem, o que mudaria? Você para de escrever cartas. Você para de visitar. Você para de ir aos eventos para os quais o convidam, os desfiles, as dedicações, os memoriais. Você não suporta o som de cornetas. Você não suporta o cheiro de terra recém-revirada. Você guarda suas medalhas em uma gaveta que nunca abre. Às vezes você as tira apenas para confirmar que ainda estão lá. Elas parecem mais pesadas do que deveriam. As pessoas dizem que você está quieto agora. Pensativo, eles chamam. Eles não percebem o quanto você está tentando não falar.
Não contar a eles como é um homem quando suas entranhas estão para fora ou quanto tempo leva para alguém morrer quando seus pulmões se enchem de terra. Eles não querem ouvir sobre o cheiro ou os ratos ou o que significa quando alguém chama por sua mãe com uma voz que parece a de uma criança. Então você não diz nada. Você acena. Você volta para suas tarefas. Você não voltou para casa. Você retornou, mas algo ficou para trás, enterrado na lama ou queimado no ar ou comido pelo silêncio. Qualquer parte de você que costumava se sentir totalmente viva ainda está lá fora, agachada em uma trincheira, observando o céu e esperando que tudo comece de novo. Você tenta estar presente, ser grato, ser inteiro. Mas na maioria das vezes você apenas cumpre o que é esperado porque a guerra acabou, sim, mas você não. Então é isso. Você chegou ao fim, não à linha de chegada, apenas ao fim desta história. Pelo menos uma suave conclusão de algo que nunca teve um começo limpo. A guerra não começou com um estrondo para você. Começou com uma viagem de trem, um passo enlameado, uma risada nervosa, e então meses, anos, esperando para morrer de maneiras novas e emocionantes. E quando terminou, não se resolveu como um romance. Não houve catarse, nenhuma reverência, apenas silêncio onde antes havia gritos. Você não era um herói. Você não foi escolhido. Você não era corajoso. Você era apenas um nome em uma lista, um corpo entre milhões. Jogado no moedor e esperado para marchar em linha reta enquanto o mundo queimava ao seu redor. Você não salvou ninguém. Você não venceu nada. Você sobreviveu, e isso é tudo. E alguns dias isso parece um milagre. Outros dias parece um erro. As pessoas em casa dirão coisas bonitas sobre você. Elas apertarão sua mão, talvez te ofereçam uma bebida, talvez te chamem de patriota, mas elas nunca entenderão o que você deixou para trás, o que você trouxe de volta, o que ficou dentro de você muito depois que as botas secaram e o uniforme foi guardado. Elas não sentiram o cheiro do gás. Elas não seguraram a mão de um homem que deixou de ser um homem no meio de uma frase. Elas não enterraram seus amigos em covas rasas enquanto o céu trovejava acima. Mas você sim. E agora você está aqui. Onde quer que daqui seja, em uma cama, talvez debaixo de cobertores, em algum lugar quieto, em algum lugar quente, em algum lugar onde o ar não tenha gosto de medo podre. Você pode relaxar os ombros agora. Descerra o maxilar. Deixe o ar entrar novamente. Você não precisa fazer guarda esta noite. A guerra acabou. Ou pelo menos esta acabou. Então feche os olhos. Não para esquecer. Você nunca esquecerá. Mas para descansar. Você mereceu isso. Não uma medalha, não um legado, apenas sono. Aquele sono profundo e sem sonhos. Aquele que não termina com um apito. Bons sonhos. Tente não acordar aqui novamente.
this story at least, a soft, unravelling conclusion to something that never really had a clean beginning. The war didn't start with a bang for you. It started with a train ride, a muddy step, a nervous laugh, and then months, years of waiting to die in new and exciting ways. And when it ended, it didn't wrap itself up like a novel. There was no catharsis, no curtain call, just silence where there used to be screaming. You weren't a hero. You weren't chosen. You weren't brave. You were just a name on a list, one body among millions, thrown into the grinder and expected to march in a straight line while the world burned around you. You didn't save anyone. You didn't win anything. You survived. That's all. And some days that feels like a miracle. Other days it feels like a mistake. People back home will say nice things about you. They'll shake your hand, maybe buy you a drink, maybe call you a patriot, but they'll never understand what you left behind, what you carried back, what stayed inside you long after the boots dried and the uniform was folded away. They didn't smell the gas. They didn't hold the hand of a man who stopped being a man halfway through a sentence. They didn't bury their friends in shallow graves while the sky thundered above. But you did. And now you're here, wherever here is. In a bed, maybe, under blankets, somewhere quiet, somewhere warm, somewhere the air doesn't taste like rotten fear. You can relax your shoulders now, unclench your jaw, let the breath back in. You don't have to keep watch tonight. The war is over, or at least this one is. So close your eyes